Boa noite, IPA, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1021. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz aí da Rádio 9 de Julho. Estou rouco, me desculpa. Mais uma gripe. E é isso, gente. Vamos começar. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer o monstro Michel Silva, que está nos trabalhos técnicos. Muito obrigado, Michel. E quero agradecer a cada um de vocês. Gente, o Michel que me mandou um monte de mensagens dos ouvintes. Vamos ler algumas, né? Porque são tantas que... O Carcará Silvestre falou uma coisa interessante aqui, ó. A Rádio de 9 de Julho tem que colocar na descrição ou uma legenda no Tumbi ou tema principal da aula. Seria melhor, né? Agora, eu não sei se eles têm como fazer isso, viu, Carcará? Eu tenho a impressão que eles não conseguem fazer isso porque eu não sei até que ponto eles têm estrutura para fazer esse tipo de coisa em cada programa, né? Eu não sei. Eu vou ver se eu converso com eles, tá bom? Obrigado pela sugestão. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, bem-vinda. Nossa, isso aqui... Maedoski Filhos. Por gentileza, peço oração. Milena, filhos, casa, outras áreas, obrigada. Muito obrigado. Então, vamos rezar sempre, né? Sempre lembrando que a nossa comunidade é uma pequena comunidade de formação, mas também de oração, de intercessão. Carcará Silvestre, já falei. Deixa eu ver o que mais aqui, peraí. Sérgio Jimenez, Marlene dos Reis, Angelina Lima. Esse pessoal, graças a Deus, acompanha, né? Os comentários do dia 15. Deixa eu ler aqui os comentários do dia 15, que foram legais. Cristina Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Bênçãos de Deus para todos nós. Humildade é tudo que o ser humano precisa. Nós já começamos a chegar na humildade aqui, né? Sempre lembrando que esse programa é gravado, viu, gente? Então, conforme eu vou gravando, eu mando para a rádio e a rádio vai disponibilizando a cada dia um pouquinho, né? Cada dia um programa. Então, nós estamos nessa fase de gravação ainda falando sobre humildade. Isso é super importante porque realmente é uma virtude fantástica, né? Hanna Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. As aulas estão ótimas. Escutando aos poucos, pois perdemos algumas aulas. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Iricene, obrigado, doutor Paulo, eu que agradeço. Rosilda Longvri. Bom dia, professor, suas aulas maravilhosas, eu que agradeço. Vamos agradecer ao Espírito Santo, né? Carcará da Silva, Carcará Silvestre, esse mundo digital no celular faz muita gente perder a humildade. Simplicidade e senso de ridículo. A soberba se vê, infelizmente... Bom, aqui a gente vai entrar num tema que eu não quero começar a falar agora, né? Gente, a humildade realmente ela é muito interessante, é uma virtude humana muito bonita, extremamente necessária, tão necessária que nós estamos há várias aulas trabalhando com ela, né? Trabalhando com ela. Muitas aulas que nós já estamos aqui nessa toada, né? Então, GM Procópio está com a gente. Quem mais? Selma Caires Neves. Todo esse pessoal, gente, eu agradeço do fundo do meu coração todas as mensagens, né? Quem mais aqui? Tem mais um monte de gente. Iricene, a Selma já falei também, vários dias mandando mensagem, muito obrigado. Marlene dos Reis, Cícera Cardoso. E é isso, gente. Estamos realmente muito, muito felizes. Estou muito feliz com a compreensão de vocês em relação aos temas e quero agradecer demais a Deus por isso. Então, nesse nosso resumo do catecismo, resumo de principais pontos, de pontos importantes do catecismo,
que são importantes para a gente compreender a sequência dos próximos estudos, né? E é legal porque você vai trabalhando esses temas e vai relembrando esses temas e vai afirmando isso. Veja, então, as virtudes. Nós estamos, no nosso resuminho, estudando as virtudes. Durante os anos todos que nós apresentamos o Kairos, com o catecismo, todas essas virtudes, de alguma forma, foram ensinadas, né? Prudência, justiça, fortaleza, temperança, todas essas virtudes foram ensinadas. Só que agora nós estamos concentrando esse estudo. Então, as virtudes humanas, elas são capacidades que nós temos, só que precisam ser desenvolvidas, precisam ser colocadas em práticas, precisam ser reconhecidas e colocadas em práticas. As virtudes humanas, como diz o nome, são humanas. Então, se você analisar a história, você vai perceber que o ser humano sempre valorizou essas virtudes. Sempre. Em todos os lugares e em todas as épocas. Se você for no interior da China de 3.000 anos atrás, ninguém gostava de uma pessoa que não fosse temperante, de uma pessoa que fosse brutal, de uma pessoa que fosse fraca. Então, essas virtudes humanas, elas têm essa característica. Elas mostram para a gente o melhor da gente. Né? Mostram para a gente o melhor da gente. Aquilo que nós podemos desenvolver como seres humanos. Só que as virtudes humanas, elas precisam ser bem trabalhadas. Não pode ser nem ao mar e nem à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O segredo da boa vivência das virtudes humanas está no meio. Então, por exemplo, uma pessoa que é justa, essa pessoa ela tem que ser justa, porque é uma virtude humana, uma virtude cardial humana, e da justiça vem uma série de outras virtudes, deve ser vivida de forma equilibrada. Uma pessoa que põe a justiça de forma muito exacerbada, perde o equilíbrio. Porque quando você exige muito dos outros e exige muito de você, você perdeu o senso da realidade. São Paulo, vamos dar um exemplo. São Paulo era um homem, como judeu, extremamente inteligente, extremamente competente, extremamente sábio das leis de Israel. Então ele conhecia profundamente aquelas leis, ele sabia muito em relação àquelas leis. Então ele era muito exigente consigo e muito exigente com os outros. E ele não se conformava que os judeus estavam se convertendo ao cristianismo e se afastando daquela visão farisaica das leis. Porque o judeu, o fariseu, que era uma linha de judaísmo, eles achavam que o reino de Deus iria se espalhar na terra na medida em que eles, judeus, cumprissem todas as leis. Veja, era algo humano. Eles não estavam contando com a graça de Deus. Então, Paulo era um homem tão voltado para as leis que, em um determinado momento da sua história, ele passou a perseguir os cristãos, porque ousaram se afastar da visão que ele tinha e que os fariseus tinham sobre a religião. Quiseram até matar os católicos, os cristãos. E São Paulo foi encarregado de ir até a Síria buscar os cristãos que haviam fugido, afastado de Israel por causa da perseguição. Veja, então, esse excesso, essa justiça humana, ela precisa ser ponderada. Sabe, o sentido da justiça, por exemplo, é dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Um sentido humano da justiça, né? É difícil, gente. Não é fácil. Como é que eu sei o que a pessoa precisa? Você compreende? Então, uma coisa é a gente estudar essas virtudes como nós estamos estudando. E eu vou concentrar um pouquinho mais na humildade, e é por isso que eu estou falando isso, porque humildade é a verdade, é você se relacionar e se entregar à verdade, se amoldar à verdade. Isso é humildade.
Uma pessoa humilde é uma pessoa consciente da verdade das coisas, da verdade sobre si mesmo e da verdade principal que é Deus. Então, a pessoa humilde é uma pessoa que tem consciência da sua fragilidade e, ao mesmo tempo, consciência de que Deus a ama acima de tudo. Perdão, gente, então, realmente estou muito rouco. Espero que isso não atrapalhe vocês escutarem, não fique incômodo para vocês, né? Agora, veja como é difícil a gente realmente aprender e pôr em prática as virtudes. Por isso que é importante a humildade. Por isso que eu carrego na tinta no estudo sobre a humildade. Porque a humildade ela é basilar. Pega o exemplo da justiça. Justiça, humanamente falando, é dar ao próximo aquilo que lhe é devido. Aquilo que aquele próximo precisa. Como é que eu sei o que o próximo precisa? Você compreende? Vamos supor, tem gente que acha que o próximo precisa de dinheiro, de trabalho e de ajuda. Legal. Humanamente falando, legal. Até que ponto, para uma pessoa é bom você dar dinheiro e ajuda, e até que ponto não? Tem pessoas que estão vivendo uma situação tão drástica na vida, tão complicada, tão para baixo, tão humilhada, que essa pessoa precisa ser acolhida. Essa pessoa precisa ser acolhida, precisa conhecer Jesus, aprender quem é Jesus, ser curada por Jesus. Porque se ela está nessa situação, algo também é culpa dela, não é só culpa dos outros. Então, veja, até que ponto eu vou dar para essa pessoa aquilo que ela precisa? Tem gente que precisa mais atenção, tem gente que precisa menos atenção, tem gente que precisa tomar um choque, tem gente que precisa tomar uma bronca, tem gente que precisa um acolhimento mais profundo ainda. Então, como é que eu sei aquilo que a pessoa precisa? Por isso que eu falo para vocês. Uma coisa é a gente estudar as virtudes, como teoria, como nós estamos estudando. Outra coisa é a gente viver essa realidade. Viver essa situação. Tem gente que acha que basta você dar condição para a pessoa trabalhar, para a pessoa sair de uma situação de risco, ou de pobreza, ou de miséria. Será que é só isso? Será que essa pessoa que está, vivendo uma situação de miséria profunda, de situação de... É evidente que essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser amparada, precisa ser reformada por dentro. Mas quem que vai fazer isso? É Deus. Então, veja, não basta para muita gente, como muita gente acha, dar dinheiro, distribuir renda. Sabe, isso é muito fácil falar e muito difícil pôr em prática. Tem pessoas que precisam de muito mais cura interior do que de dinheiro. Tem pessoas que precisam de muito mais atenção, de muito mais formação, de muito mais presença de Cristo do que bens materiais. Então, a gente não pode se omitir de ajudar com bens materiais, mas a gente não pode ficar fechado nessa visão ideológica. Basta distribuir a renda que tudo dá certo. Mentira. Mentira, porque o ser humano está profundamente machucado por causa do pecado e das consequências do pecado. Um ser humano que está profundamente machucado tem condições de empreender alguma coisa de forma constante? Acho que não. E mesmo que tenha, ele vai usar essa empresa, no sentido de empreender, de maneira adequada em relação a si mesmo, em relação ao outro. Veja, imagina, uma pessoa que está muito tempo vivendo numa situação financeira difícil. Foi roubado, foi enganado, faliu, e aí passa muito tempo vivendo sob essa tristeza que é o fracasso. De repente, recebe uma bolada, ganha um dinheiro e começa a viver com esse dinheiro.
Essa pessoa está preparada para receber esse dinheiro e viver com esse dinheiro de forma adequada, pensando em Deus e pensando no bem comum? Claro que não. Então, não é só distribuir dinheiro, não é só dar emprego. Tudo tem a sua hora e tudo tem a sua importância. Você compreende? Não tô negando a importância das pessoas terem mais renda. O que eu estou falando é, nós não podemos circunscrever todas as nossas atitudes em relação ao próximo, visando a justiça, só em questão de distribuição de dinheiro. Distributivo, sabe? Equidade na distribuição de dinheiro. Só isso não basta. Tem gente que sabe lidar com o dinheiro e tem gente que vai se perder horrivelmente se tiver muito dinheiro na mão. Tem gente que, se tiver muito dinheiro na mão, vai multiplicar esse dinheiro, vai dar emprego para um monte de gente, vai ajudar um monte de gente, vai ter uma vida cada vez mais próxima de Deus. Tem gente que não. Então, como é que funciona a virtude da justiça? Sem a prudência, que é outra virtude importantíssima, nós não sabemos viver. Então, a humildade, e aqui voltando para o tema das nossas aulas, a humildade é algo extremamente importante, porque a humildade me põe diante da verdade. Eu não sei como resolver essa situação, eu não sei qual é o melhor caminho para aquela pessoa. Então, o que eu preciso fazer? Me colocar na presença de Deus. E partilhar essas preocupações com a comunidade. A comunidade te ajuda a discernir qual que é o melhor caminho para exercer a virtude da justiça em relação a uma pessoa. Você compreende? Então, a humildade ela é essencial. As 4 virtudes cardeais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas virtudes cardeais surgem muitas outras virtudes humanas. Então, não basta só conhecer as virtudes, não basta só, como nós fizemos, ler uma por uma no Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, a virtude da justiça. A virtude da justiça, da virtude da justiça nasce uma virtude chamada religião, que é adorar a Deus. Sabe, Deus merece que a gente adore a Ele. Deus merece que a gente obedeça a Ele. Então, isso tudo faz parte da virtude da religião, que surge da virtude da justiça. A justiça é mãe de muitas outras virtudes humanas. Uma coisa, por exemplo, é você descobrir isso e saber pôr isso em prática até que ponto. A justiça, as virtudes humanas, elas estão... o equilíbrio está no meio, diferente das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Aí, quanto mais fé você tiver, melhor. Quanto mais amor você tiver, melhor. Quanto mais esperança você tiver, melhor. São virtudes que vêm de Deus para a gente. Mas as virtudes humanas, elas precisam ser trabalhadas, conhecidas, equilibradamente, no meio. Sabe, por exemplo, temperança. Vamos colocar um pouquinho sobre temperança. Isso tudo faz parte do contexto da humildade. Quem que eu sou, como que eu funciono, como que eu devo viver. Então, veja, a temperança. Uma coisa é você fazer ginástica. Eu não posso viver uma vida sedentária. A ciência mostra para a gente, a cultura mostra para a gente, a formação do ser humano exige que ele tenha atividade física. Você viver o dia inteiro sentado, sem fazer uma caminhada, sem fazer uma ginástica, sem fazer uma natação, sem fazer uma bicicleta, sem fazer um pouquinho de musculação, faz mal para o teu corpo. Então, uma coisa é você não fazer nada. Outra coisa é você passar a vida inteira pensando em fazer ginástica. Né? Tem gente que fica horas e horas numa academia, fazendo 3, 4 horas de ginástica, de musculação, também faz mal pra caramba. O corpo sofre.
Veja, vamos correr. Tá legal, correr é legal. Até que ponto correr muito é bom? Claro que não. O desgaste da corrida é muito grande. O desgaste físico que a corrida promove para a gente é imenso, é imenso. Então, uma pessoa que corre muito, ela está sobrecarregando os músculos, os tendões, as articulações, o osso, o coração, os rins, o pâncreas. Então, veja, a temperança me mostra isso, sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não adianta eu querer viver uma vida em excesso. Excesso de justiça, excesso de comida, excesso de ginástica. Tem que ter aqui um parâmetro, um meio. Então, todas as virtudes humanas, elas precisam ser conhecidas e colocadas em práticas. Mas até que ponto? Qual que é o nível correto de cada virtude? Né? Por exemplo, amar a Deus. Eu amo a Deus. É caridade, é virtude teologal, vem do céu. Eu não consigo amar a Deus como eu deveria. Mas na medida em que eu me coloco na presença de Deus, e daqui a pouco nós vamos estudar as 3 virtudes teologais, quando a gente terminar o estudo das virtudes humanas, quando nós começarmos a estudar as 3 virtudes teologais, quanto mais eu tiver na minha vida, é maravilhoso. Quanto mais amor eu tenho a Deus, maravilhoso. Porque é dado por Deus. Deus vai me dando na medida em que eu me entrego a Deus. Eu vou amando na medida como eu entrego a Deus. Né? Então, quanto mais eu amar a Deus, é melhor. Mas como é que eu demonstro esse amor? E aqui entra nas virtudes humanas, na virtude da religião. Eu amo tanto a Deus que eu vou ficar 18 horas rezando na capela. Veja, amar a Deus é uma virtude teologal, caridade. Quanto mais eu amar a Deus, é melhor. Mas como é que eu estou demonstrando essa virtude teologal? A partir de uma virtude humana, a virtude da religião. E a virtude da religião tem que estar no meio termo. O amor, quanto mais amor a Deus, melhor. Mas veja, como eu demonstro isso? Será que realmente eu preciso ficar 18 horas numa capela rezando? Será que isso está equilibrado? E o resto da minha vida, como é que fica? Como é que fica a minha família? Como é que fica o meu trabalho? Como é que fica as minhas relações pessoais? Como é que ficam a minha vida econômica, a minha vida financeira, a minha vida cultural, a minha vida de estudos? Você percebe? Então, esse equilíbrio humano é importante. Amar a Deus, quanto mais, melhor. Amar ao próximo, que também é fruto da virtude, da caridade que vem do alto em nosso favor, que vem da nossa proximidade com Cristo. Agora, as virtudes humanas são nossas. Somos nós que temos que descobri-las e aprendê-las a desenvolver, dentro de um equilíbrio. Então, uma pessoa que fica 20 horas, 18 horas dentro de uma capela rezando, se ela não for chamada para isso, se ela não for uma carmelita descalça, ou se ela não for uma pessoa, uma mulher ou um religioso, um homem ou uma mulher que se dedicam totalmente à oração, à intercessão, essa pessoa está desequilibrada. A virtude humana da religião nessa pessoa está desequilibrada. Porque você precisa viver o resto que você tem que viver. Orar sempre, diz a palavra de Deus. Orar o tempo inteiro. Rezar o tempo inteiro não significa ficar 20 horas dentro de uma capela rezando. Significa que eu tenho que estar na presença de Deus o tempo inteiro. Eu tenho os meus momentos de oração, eu tenho os meus momentos de leitura da palavra, eu tenho os meus momentos de intercessão, os meus momentos de rezar o terço, os meus momentos de adoração eucarística, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Quantas e quantas pessoas abrem mão de cuidar da família porque falam que estão na igreja? Será que elas estão na igreja por amor ou elas estão fugindo de algo? Fugindo de um trauma, fugindo de um complexo, fugindo de um medo. Então, veja, as virtudes não são teorias, são realidades que nós precisamos
constatar e saber pôr em prática. Você compreende? Então, veja, vamos repetir. Virtude humana é capacidade humana. Nós precisamos aprender a descobrir em nós essas capacidades, essas potências, essa forma bonita de viver. É nosso. Então, nós somos capazes de ser pessoas prudentes, somos capazes de sermos pessoas justas, somos capazes de sermos pessoas fortes. O que é a fortaleza? A fortaleza é você estar diante de situações difíceis e se manter firme. Ou empreender algo novo, sem medo. Né? Então, não é fácil, gente. Quantas e quantas vezes a gente constata falhas nessas capacidades humanas que nós não aprendemos e não desenvolvemos. Uma coisa é descobrir as falhas, outras coisas é você sanar essas falhas de maneira adequada. Não é porque eu percebo que eu tenho dificuldade em ser forte em determinadas situações que eu posso estruturar algo nesse sentido, só humanamente falando. Por exemplo, deixa eu explicar melhor. Eu constato que eu tenho dificuldade na virtude da fortaleza. Eu tenho medo de abrir frentes, de começar processos, de sair de um estado de letargia, de paralisação, para algo. Então, por exemplo, eu percebo que a minha profissão está devagar, está fraca. Então, ou eu fico, por causa da fortaleza, da falta da fortaleza, eu fico magoado comigo, eu fico magoado com a história, eu fico magoado com a vida, magoado com o governo, magoado com o sistema. Tudo tem o seu limite. Sabe, quando você percebe que a sua profissão não está indo para frente, são vários fatores. Fatores pessoais, fatores sociais, fatores governamentais. Nós vivemos um país onde quem empreende é profundamente atacado e injustiçado. Onde já se viu pagar a quantidade de impostos que a gente paga, de taxas que a gente paga. Então, existe um sistema que vai contra a empreender nesse país. Isso é real. Então, eu não tenho como fugir disso, por enquanto. A minha única saída, as nossas únicas saídas, é mudar essa forma de pensamento coletivo, através de estudos, através de formações, através de uma mentalidade nova, de novos governantes, de novos deputados, de pessoas que pensem de forma muito mais aberta. Só que isso leva tempo. Só que, de repente, eu estou vivendo uma situação em que eu estou num fracasso econômico, financeiro ou profissional, causado por vários fatores, inclusive por culpa do governo, que não só não incentiva a gente crescer profissionalmente, crescer como empresa, como vai contra, como estabelecer uma estrutura que vai contra o empreendedorismo. Mas, ponto, estamos vivendo aqui uma situação de fracasso na minha empresa. O que eu faço? Eu vou ficar chorando a vida inteira? Eu vou ficar para baixo a vida inteira? Eu vou ficar parado a vida inteira? Eu vou ficar paralisado a vida inteira? Ou eu vou enfrentar isso de uma outra forma? Ou eu vou fazer um estudo para perceber aonde eu posso empreender de uma maneira mais correta, de uma maneira mais voltada para o sucesso da empresa, né? Ou eu vou ficar chorando pelos cantos? A fortaleza é isso. A fortaleza é essa capacidade de dar a volta, de recomeçar, de entender aonde errou e partir para uma segunda chance, terceira chance, seja quantas chances forem. Será que a gente tem essa capacidade? Então, isso é humano. Eu preciso desenvolver. Por que eu tenho medo de fracassei? Por que eu tenho medo de ter mais empreender em algo diferente? Porque eu estou carregando esse medo desde criança. Eu também me sinto fracassado desde criança, porque eu não fui bem na escola, porque as pessoas não gostavam de mim na escola, porque eu era gordo na escola e as pessoas me desprezavam, porque eu era magro demais na escola e as pessoas me desprezavam, porque eu era alto demais na escola e as pessoas me desprezavam, eu gostava daquela menina, mas aquela menina não olhava na minha cara, e eu fui me sentindo cada vez mais desprezado, cada vez mais incapaz.
Percebe? Eu estou sendo movido por sensações, não por realidades. E aqui entra a humildade. Foi o que nós vimos na aula passada, né? Cada um de nós escolhe o que vê. Escolhe o que vê. Se eu vejo que houve fracassos na minha vida, eu vou continuar olhando a minha vida em favor do fracasso, me considerando um fracassado, ou olhar para aquele fracasso como uma escola de aprendizado. Alguma coisa precisava ser mudada. Eu errei. Você percebe a diferença brutal entre uma coisa e outra? Uma pessoa que vive olhando para si como um fracassado, porque fracassou em alguns determinados momentos da vida, ou em vários momentos da vida, essa pessoa ela corre o risco de olhar para si como um fracassado e continuar olhando para si como um fracassado. E a cada fracasso vai fazer com que essa pessoa confirme para si essa visão deturpada sobre a verdade. A humildade é verdade. Eu não sou um fracassado, eu fracassei em determinadas áreas da minha vida. Veja, eu estou escolhendo olhar as coisas de acordo com um prisma que eu defini. Isso é falta de humildade. Por mais que a pessoa esteja sofrendo, por mais que a pessoa esteja se sentindo complexada de forma inferior, sabe? Eu me sinto inferior, me sinto mal, me sinto fracassado, sinto que não acerto nada na minha vida. Então, eu escolhi olhar para mim através de um prisma negativo. Eu não escolhi olhar para essa situação de fracasso como uma escola de aprendizado de vida. Você percebe? Veja a diferença. Isso é falta de humildade, gente. Porque eu estou colocando a minha visão acima da verdade. Por mais que eu me sinta um zero à esquerda, por mais que eu me sinta um nada, por mais que eu me sinta pequeno, como eu me sinto um nada e pequeno, eu acho que eu estou vivendo de uma forma, sabe, pelo menos orgulhoso eu não sou. Estamos sendo orgulhosos. Veja como a humildade ela é importante. Como a humildade ela tem várias facetas que nós não temos noção. Veja, olhar para os fatos da vida. Como é que eu olho para os fatos da vida? Eu olho para os... Qual que é o tipo de visão que eu tenho em relação aos fatos da vida? Sabe, isso é muito essencial, gente. Quantos problemas que nós carregamos... Dá licença. Quantos problemas que nós carregamos porque nós olhamos para a vida de forma equivocada. O que é a humildade? A humildade é saber que eu sou criatura, que eu dependo de Deus para tudo, mas esse Deus me ama. Eu tenho valor. Deus não me criou à toa. Deus não faz nada à toa. Deus faz tudo por amor e por sabedoria. Então, eu tenho capacidades que ainda não... Muitas vezes que eu não tenho noção. Eu tenho facilidades que para muitas vezes eu não tenho nem ideia. Todos nós temos missão nessa vida. Ninguém está aqui à toa. Então, a pessoa mais fracassada, humanamente falando, não significa que ela é um fracasso. Significa que ela fracassou em determinadas áreas. Eu estava pensando isso esses dias. Veja, tem pessoas na escola, vamos pensar em tempo de escola, que é o tempo que nós estamos mais imaturos. Tem pessoas na escola que são brilhantes. Você já reparou? Eu não sei se você já reparou isso. Pelo menos eu já reparei isso e senti muito na pele esse tipo de coisa. Em todas as escolas que eu estudei, eu sempre fui mediano. Mediano. Eu não era super gênio, eu não era nerd, né? Aqueles nerds que sabem tudo, não sabia nada, sabia muito pouco. Tinha muita dificuldade em física, em matemática, em português. Não tinha dificuldade em história, não tinha dificuldade em geografia, não tinha dificuldade em outras, em biologia, não tinha dificuldade. Mas em português, história, português, matemática, química, física, química até é a melhor, mas física, eu gostava das ideias físicas, mas a matemática na física, para mim, era um estrago.
Então, veja, eu não era um gênio, nunca fui. Eu não era um super esportista, nunca fui. Eu ia jogar bola, eu atrapalhava o time. Eu ficava lá para trás, quer dizer, eu acertei a vida inteira, acho que um grande chute para fazer um gol. O resto, meu Deus, que fracasso que eu era nos esportes. E aí você vai acumulando uma visão de fracasso de vida. Veja, eu não era o mais bonito da turma, eu não era o mais esportista da turma, eu não era o mais inteligente da turma, eu era um comum, como a grande maioria das pessoas. Só que você vai crescendo olhando para aquele comum como um fato negativo, como um fardo, porque todo mundo te cobra ser aquilo que você não é. Eu estudei em escolas que a escola privilegiava os bons alunos, os bons desportistas, os mais descolados. Quem não fazia parte desse pequeno grupo era totalmente excluído. Não existia. Veja, está certo isso? Claro que não. O valor do ser humano não está aí. O valor do ser humano está no fato de ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e carregar em si a presença do Espírito Santo. Veja, então, só que a gente vai crescendo com essa pecha de fracassado. Então, ao invés de eu olhar a vida de forma adequada, eu começo a olhar a vida como um fracassado. Eu fiz a escolha, gente, de olhar a minha vida como uma vida de fracassado. Então, quando eu estou na minha vida adulta, eu vou enfrentar várias dificuldades e várias situações que não vão dar certo, que eu vou quebrar a cara. Então, essa ideia de fracasso começa a crescer cada vez mais, cada vez mais. Só que ela é mentirosa. Ela é falsa. Eu fracassei naquela área, eu não fui bem naquela área, eu não era um super esportista, eu não era um super aluno, eu não era um super nada. Quer dizer, eu passei 30 anos, estou falando agora de mim, eu passei 30 anos da minha vida me sentindo um nada, porque minha vida realmente estava circunscrita a essa situação. Até o dia que eu percebi que eu podia ensinar. Até o dia que eu percebi que eu poderia falar sobre Jesus. O dia que eu descobri que eu podia falar sobre Jesus, eu percebi que Deus tinha me dado um dom, para isso que eu nasci. Eu nasci para isso. Eu nasci para evangelizar, para ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. Só que isso não tem valor para o mundo, mas tem valor para Deus. E aí eu percebi que toda essa história de fracassos pelas quais eu passei foram extremamente importantes para essa realidade de evangelizar. Porque a evangelização, ela só é forte na medida em que o Espírito Santo tem espaço para agir. Se eu fosse um cara bem-sucedido em tudo, se eu fosse um grande estudante, um grande esportista, se eu tivesse tido sucesso financeiro e econômico, será que eu estaria aberto à ação do Espírito Santo? Será que eu conseguiria sentir a tristeza de milhares e milhares de pessoas que fracassaram, que erraram, que bateram com a cara na parede? Ou será que eu viveria completamente distante da realidade do sofrimento dos outros? Perceba? Então, os sofrimentos pelos quais eu passei, os fracassos pelos quais eu passei, não foram para jogar na minha cara que eu não sirvo para nada. Foram aprendizados para poder exercer hoje, de uma forma melhor possível, uma missão de evangelizar. Você compreende? Eu vejo, por exemplo, eu tenho grandes amigos dos tempos de escola, ainda tenho grandes amigos dos tempos das diferentes escolas, que são grandes homens de negócio, que são grandes homens de empresas, que são mulheres que financeiramente se deram muito bem, mas eu não vejo nenhum deles evangelizando. Eu não vejo nenhum deles ou delas mergulhando em Cristo,
Eu não vejo nenhum deles ou delas se colocando sob o senhorio de Jesus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Todos eles e todas elas, pessoas muito boas, pessoas de boa índole, de bom coração, mas vivendo completamente distante do senhorio de Jesus. Veja, o sucesso, ele pode ser extremamente perigoso, porque ele me afasta da verdade, pode me afastar da verdade. Qual verdade? Eu sou criatura que dependo totalmente de Deus. Veja, humildade é você saber a verdade. Então, muitas vezes, os fracassos que nós tivemos, eles podem ser vistos como escolas de aprendizado. Quem eu sou? Eu sou uma criatura que dependo de Deus. Eu fracassei nessa área porque eu achei que eu pudesse fazer tudo sozinho. Eu achei que eu pudesse resolver todos os problemas sozinho. Eu achei que eu poderia compreender o processo daquela situação sozinho. Eu achei que eu poderia analisar aquela situação só com a minha inteligência, com a minha capacidade, com o meu estudo, com a minha experiência. E quebrei a cara. Veja, então, muitas vezes, o fracasso, ele não é um sinal de maldição. Ele é uma escola de aprendizagem. Aprendizagem sobre a verdade. Então, como que eu olho o fracasso da minha vida? Como é que eu olho os fracassos que eu passei na minha vida? Eu olho com ódio a mim? Eu olho com ódio aos outros? Eu olho com ódio a Deus? Ou eu olho de forma adequada? Veja, a escolha quem faz de como olhar as coisas, os fatos, é minha. Eu olho de acordo com o que eu quero. Já falei isso na aula passada. Se eu me sinto vítima, eu me sinto liberado de obedecer a Deus. Eu passo a achar que todos devem algo para mim porque eu sou vítima de alguma injustiça. Isso é terrível. É por isso que eu detesto as ideologias, porque as ideologias usam isso para propagar as suas mentiras nos nossos corações. Você está na pobreza por culpa daquela outra pessoa, daquele outro grupo. Mentira. Você percebe? Então, nós precisamos ter uma perspectiva completamente diferente. Isso chama-se humildade. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá? Então é interessante, né? Porque o estudo das virtudes humanas é um estudo muito cativante. É um estudo muito cativante. Mas eu preciso não só compreender a teoria das virtudes humanas, mas saber até onde eu posso chegar. Até onde eu posso desenvolver essa virtude. Até onde essa virtude vai ser boa e até onde essa virtude passa a ser excessiva. Veja, medo. Vamos pegar um pouco do medo. Prudência. Virtude teologal da prudência. O que é a virtude? Virtude humana da prudência. Virtude cardial da prudência. É saber qual é o melhor caminho para agir e por onde agir. E para onde? E qual que é o caminho a tomar? Fazer escolhas. Saber fazer escolhas. E saber depois quais são os melhores caminhos para levar aquelas escolhas adiante. Isso é prudência. Prudência humana. Só que muitas vezes eu confundo prudência humana com medo, com omissão. Eu estou num lugar, estou numa sala de aula. Aí levanta um professor e vai falar, olha, a religião católica é uma religião em que só tem fracassados, onde só tem pessoas que têm medo da vida, porque Nietzsche falou isso e falou aquilo. E eu ouço aquilo e fico quieto. Porque eu não quero me indispor. Eu não quero me indispor com o professor, eu não quero ser visto na classe como sendo uma pessoa diferente, né?
Uma pessoa que não tem essa mentalidade aberta que o mundo tanto prega, né? E que é mentira, porque não tem nada de mentalidade aberta. É aberta para os outros, menos para o cristianismo. Os outros podem tudo, o cristianismo não pode nada. Não pode nem existir. Então, que postura que eu vou tomar? Que postura que eu vou tomar? Aqui entra a prudência. Qual que seria a melhor forma de reagir a uma agressão pública contra o cristianismo quando eu estou presente? Para cada situação, uma reação. Tem horas que o importante, a melhor reação é chegar para o professor que falou em particular, falar: professor, me desculpa, mas a próxima vez que o senhor levantar um falso testemunho desse, público, contra o cristianismo, eu vou me indispor com o senhor. Eu vou apresentar o outro lado. Essa pode ser uma saída. Chegar para aquele que é o professor que agrediu e falar: olha, a próxima que o senhor fizer disso, eu vou publicamente me levantar contra. Por quê? Porque o que o senhor falou está errado por causa disso, disso e disso. Por que eu fiz isso? Porque eu estudei. Aquele professor está falando um absurdo que todo mundo acolheu porque acha que aquilo está certo. Só que eu tive a oportunidade de ter estudado antes de entrar naquela sala, antes de fazer parte daquele curso, antes de estar naquela faculdade. Muitos jovens hoje estudam, muitos jovens hoje têm uma formação filosófica, muitos jovens hoje têm uma formação sobre igreja, coisa que os pais não tiveram, até mesmo os avós não tiveram. Então, quando chega um professor numa faculdade e fala um absurdo contra a Igreja Católica, essa pessoa tem dados para contrapor. Não é uma questão de paixão, não é uma questão de, eu sou contra o que você está falando. Não, o que você está falando está errado por causa disso, disso. Nietzsche errou por causa disso, disso e disso. Então eu tenho a obrigação de saber, para poder defender a minha fé. Então, antes de pensar em defender a fé, eu preciso aprender a defender a fé. Percebe? Porque se eu for defender a minha fé sem ter conhecimento, essa pessoa que está atacando a minha fé, ela pode ter conhecimento maior que o meu e pode me humilhar mais ainda. Então eu preciso sentir até onde eu posso chegar. Percebe? Muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa e você não concordou e você não sabe o que você tem que falar para defender a sua fé, publicamente, a melhor coisa é você ficar quieto, por enquanto. O que você vai fazer? O que ele falou eu anoto direitinho e vou estudar. Eu vou ver o que a igreja ensina sobre aquele ponto, sobre aquela afirmação, sobre aquele filósofo. E vou aprender a contrapor o que foi falado. E aí, numa oportunidade que sempre surge, eu posso levantar e falar: olha, a igreja propõe isso, 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 isso. Veja, humildade. Prudência. A humildade também entra na prudência. Então, o professor falou contra o catolicismo na aula de direito. O professor falou contra o catolicismo na aula de filosofia. O professor falou contra o catolicismo na aula de economia e de administração. Na aula de geografia, na aula de história. O que a prudência exige? Que eu saiba contrapor. E aprender a contrapor de uma maneira calma, de uma maneira correta. Se eu não sei, eu vou aprender. Percebe? Então, quando você está fazendo uma faculdade, não basta só ouvir o que o cara está falando. Eu preciso ter a capacidade de contrapor, de entender, não é acolher, aceitar tudo como vem. A televisão faz isso com a gente, ou fez isso com a gente. As mídias fazem isso com a gente. A gente fica passivo diante de tudo que é falado,
diante de tudo que é apresentado, a gente vai engolindo, aquele lixo todo, sem colocar um filtro, sem colocar uma barreira. Isso não é prudente, gente. Isso é péssimo. Porque você vai, aos poucos, sendo envenenado por um monte de mentiras, por um monte de ódio, por um monte de revoltas injustas contra a igreja e contra aquilo que a igreja ensina. Então, como é que eu devo reagir? O primeiro passo, que a prudência me ensina, é a humildade. Primeiro passo, como é que eu estou vendo as coisas? Eu acolho tudo que aquele professor fala como se fosse o dogma. Aquele professor fulano de tal, ele é o chefe, ele é o responsável daqui 4, 5 anos para eu poder entrar numa banca de advogados. Então eu não vou me indispor contra esse professor, porque lá na frente eu vou precisar dele. Esse professor, ele ocupa um cargo importante no governo, então eu não vou me indispor com esse professor. Será que esse é o melhor caminho? Será que isso é justo? Será que isso é prudente? Ou será que isso é omissão? Será que isso é covardia? Será que isso é traição a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo que isso venha a custar o meu emprego, o meu trabalho, a minha vida. Veja, a fortaleza, está tudo aqui. Prudência, temperança, fortaleza, justiça. Sem humildade, nada disso acontece. Você compreende? A humildade, ela é essencial nas virtudes humanas. Você entende? Não é só um estudo, gente. Não é só um estudo. Veja, nós estamos falando de várias coisas que nós perdemos a noção na vida. Vamos lembrar alguns pontos importantes nesse nosso estudo sobre humildade? Primeiro ponto que eu já estudei com vocês, basicamente, sobre a gente acha que sabe tudo. E a gente sabe quase nada sobre a gente mesmo, sobre os outros e sobre os fatos. E aquilo que a gente não sabe, ao invés da gente reconhecer que não sabe e vai buscar estudar, a gente supõe. Entende? Então, aquela pessoa que fez alguma coisa errada, eu suponho, eu estou vendo alguma coisa errada, aqui está errado, essa pessoa cometeu um erro. Mas eu passo a olhar para essa pessoa como uma pessoa errada. Eu não consigo mais olhar para essa pessoa de verdade, como ela é. Eu fiquei preso naquele erro que aquela pessoa cometeu. E eu começo a analisar tudo na vida daquela pessoa sem conhecimento, supondo que aquela pessoa seja errada constantemente. Isso é uma falta de humildade tremenda. Veja, cada um de nós vê aquilo que a gente escolhe. Foi essas aulas passadas, né? Esses 2 pontos sobre humildade são importantíssimos. E isso afeta todas as áreas das virtudes humanas. E das virtudes teologais, como nós vamos estudar daqui para frente, daqui a um tempo. Então, as virtudes humanas, elas precisam ser desenvolvidas. Mas veja, como é que eu desenvolvo sem humildade, sem a ação da graça em meu favor? Sem a presença de Cristo. Então, qual que é o meu parâmetro de vida? E aqui entra um ponto excepcionalmente importante no nosso estudo sobre humildade. O meu parâmetro no nosso estudo sobre as virtudes. O meu parâmetro não sou eu, nem o outro. O meu parâmetro é Cristo. Então, isso aqui é importantíssimo, gente. Para estudar a humildade, para aprender, as virtudes, inclusive a humildade, o meu parâmetro tem que ser Jesus Cristo. Não é o professor, não é o artista, não é a cantora, não é o meu amigo, não é minha amiga, é Jesus Cristo. Se eu não conheço Jesus, se eu não leio o Evangelho, se eu não me familiarizo com Jesus agindo, lendo o Evangelho, indo à missa, nos sacramentos, rezando, como é que eu vou ter parâmetro do que é certo e do que é errado? Como é que eu vou saber exercer a justiça,
Até que ponto eu devo exercer a justiça? Essa pessoa aqui na minha frente, ela precisa de um apoio ou de uma bronca? Justiça é dar ao próximo o que ele precisa, o que lhe é necessário. Você percebe? As ideologias vão falar que ele precisa de dinheiro. Se ele tiver dinheiro, vai dar tudo certo. Mentira! Eu não estou falando nada contra ter dinheiro. Eu estou falando que a resposta não está em ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. A resposta é o que Jesus faria. E como é que eu sei o que Jesus faria se eu não conheço Jesus, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra de Deus, se eu não conheço os evangelhos, se eu não leio os evangelhos? A pessoa é católica e nunca leu o evangelho de São João, nunca leu o evangelho de São Mateus, nunca leu o evangelho de São Marcos, nunca leu o evangelho de Lucas, São Lucas, nunca. Ah, eu sou católico, mas eu nunca li os Atos dos Apóstolos. Eu sou católico, mas eu nunca li as cartas todas de São Paulo. Eu sou católico, mas eu não conheço o livro do Apocalipse. Gente, pelo amor de Deus, a gente não tem noção de quem é Jesus. Como é que eu vou exercer a vida de virtudes humanas? Porque Jesus é Deus que se faz homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele nasceu homem, sendo Deus. Ele não passou a ser Deus depois que ele foi batizado por São João, como falam alguns hereges logo no comecinho da igreja. Jesus nasceu Deus que se faz homem. Compreende? Deus nasce homem. Continua Deus e continua homem. Então ele é perfeitamente homem. Então ele vive todas as virtudes humanas de forma perfeita. Então, se eu preciso ter um parâmetro de virtudes humanas e teologais, quando nós formos estudar lá na frente as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nós veremos que Jesus é esse parâmetro. Como é que eu sei ser justo? Como Jesus foi justo. Então Jesus chegava para as autoridades judaicas, para os homens mais poderosos daquele mundo, porque no tempo de Israel, de Jesus, Israel estava sob o domínio de Roma, o Império Romano. Então, veja, Jesus afrontava os judeus que apoiavam o Império Romano. Jesus afrontava os fariseus. Jesus afrontava, porque quem apoiava no fundo, o Império Romano eram os saduceus, os sacerdotes. Porque os sacerdotes exerciam em Israel um poder imenso. Só que maior que o poder que os sacerdotes era o poder de Roma. Então os sacerdotes, para não perderem a influência que eles tinham com o povo judeu, estavam mancomunados com os romanos. Assim como Herodes, que nem judeu era. O rei Herodes foi colocado em Israel por Roma. Então existia toda uma elite que aceitou Herodes e que trabalhava junto com Herodes. Herodes era um monstro. Era um monstro. Herodes era um demônio, praticamente, aquele homem. E tinha apoio em todas as áreas. Você percebe? Jesus se depara com isso, vê que Israel está pior do que está sob o império de Roma, Israel estava sob o império do pecado. E Jesus afronta tudo isso. E todos eles, só com amor, com autoridade. Eles queriam pegar Jesus, eles queriam ridicularizar Jesus, eles queriam diminuir Jesus, mas Jesus dava nó em todos eles. Mas de que forma? Cheio de amor, porque ele queria salvar este povo que estava no pecado, esses líderes que estavam no pecado, esses sacerdotes que estavam no pecado. Percebe? Então, as virtudes humanas em Jesus são perfeitas. Como é que Jesus se comportava diante dos ataques? Como é que Jesus se comportava diante das omissões dos outros, dos religiosos? Você percebe? Então, Jesus ficou 30 anos se preparando, gente. E é Deus que se faz homem. Sabe tudo. Mas ele passou 30 anos no anonimato, trabalhando, aprendendo,
como homem, sabe, se preparando para uma missão. E o que fez esse homem Jesus enfrentar essa missão? O poder do Espírito Santo. Veja, por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que faz com que a gente tenha os sentimentos de Deus. Sem a ação do Espírito Santo na minha vida interior, eu não consigo ter os sentimentos de Deus. Eu fico fechado no meu mundo, na minha visão, no meu orgulho, na minha falsa humildade, nas minhas pretensões, nas minhas conclusões humanas. Então, Jesus não só salvou a humanidade, como derramou a presença do Espírito Santo dentro de nós. E só o Espírito Santo pode me dar a capacidade de ter os sentimentos de Deus, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Então Deus vem agir dentro de mim, e a partir dessa ação maravilhosa do Espírito Santo, eu posso comungar, aprender, apreender, compreender os sentimentos de Deus em relação a mim mesmo, à vida, à história, às situações, aos outros. Por isso que é importantíssimo estudar as virtudes humanas. E é por isso que é importantíssimo desenvolver essas virtudes, assim como Cristo desenvolveu. Ele, como Deus, não precisaria ficar 30 anos se preparando para a missão. No escondimento, na humildade, na dificuldade da vida. São José, o pai adotivo de Jesus, era um marceneiro. Imagine a vida deste homem, como era dura, como era pesada, como era cansativa, naquele calor escaldante de Israel, naquelas noites geladas, porque o deserto é assim, de dia um calor absurdo, à noite um frio gelado. Imagina o cansaço de São José, imagine o cansaço da Virgem Maria e Jesus vivendo sob as ordens desses dois, aprendendo a falar a língua deles, aprendendo a história de Israel como homem, aprendendo as leis de Israel, aprendendo a ler os livros do Antigo Testamento, participando da vida religiosa, participando da vida da aldeia, porque Jesus viveu em Nazaré, que era uma aldeia. Todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia Jesus. E Jesus conhecia todo mundo. Ele foi aprendendo a conviver com as pessoas. Ele foi aprendendo a olhar para as pessoas e perceber nas pessoas os limites. Viver em comunidade não é fácil, é difícil. E aí que as nossas virtudes podem crescer. Então, como é que eu vou desenvolver minha vida de virtudes humanas e de virtudes teologais se eu não conheço Jesus profundamente? Percebe? Humildade. Quem que eu sou? Eu sou uma criatura frágil, que preciso de Deus para tudo. Sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Então, estudo das virtudes humanas, eu vejo muita gente estudar as virtudes humanas, e eu vou te falar um testemunho meu. No começo eu tinha muita dificuldade de olhar para as virtudes humanas. Porque as virtudes humanas, muitas vezes, me foram apresentadas como se fosse, olha, eu sou melhor que você. Não é isso. A virtude humana é uma capacidade que eu aprendo a desenvolver humanamente sob a graça de Deus, debaixo da humildade. Tá bom? Eu acho que foi bom, eu acho que é legal. Deu para a gente fazer uma recordação dos nossos estudos todos, né, sobre as virtudes humanas, e focar ainda na humildade. Na próxima aula eu quero ver com vocês, em relação à humildade, que peso que nós damos àquilo que as pessoas falam, e aquilo que as pessoas, e como as pessoas agem em relação a nós. Isso também é um aprendizado sobre humildade. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.